Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, da Rede Vida, mais um Frente a Frente numa quarta-feira muito movimentada. Começamos pela manhã com a fusão do PSL com o Democratas e o voto contrário do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ele, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, não quis saber desta fusão. Ele deve também seguir depois para o partido que o presidente Jair Bolsonaro decidir se filiar. Até o momento, o presidente não disse para qual partido ele vai, mas as apostas hoje estão mais para o Partido Progressista do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Também tivemos o ex-presidente Lula aqui em Brasília. Ele hoje à noite janta na casa do ex-senador Eunício Oliveira com aquela cúpula do MDB. Renan Calheiros, Romero Jucá, José Sarney, que são ali os aliados de Lula dentro do partido. E o Congresso segue tentando votar ali as propostas, as reformas, especialmente a tributária. E hoje nós vamos tratar aqui também, além desses assuntos, obviamente, vamos tratar das questões relacionadas à segurança pública, justiça. E quem está aqui hoje conosco é a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, ela que é aqui secretária do Governo do Distrito Federal. Doutora Marcela, é um prazer receber a senhora aqui. Muito bem-vinda ao Frente a Frente. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa política local e o que a gente desenvolve através da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. É isso, né, Zé Maria? E o dia realmente cheio de notícia aqui em Brasília. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, secretária. É o que a secretária diz, a política muda a sua vida, define a escola do seu filho, a sua moradia, por isso que a gente tem que prestar atenção. Essa quarta, como diz a Denise, foi muito movimentada. Os bastidores aqui já estão pegando fogo. O calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Para os políticos, já estamos em 2022. Pois é, secretária, a senhora foi a primeira secretária de Justiça e Cidadania daqui do Distrito Federal, né? A primeira mulher a ocupar essa secretaria. E o interessante é que une ali a Secretaria de Justiça e Cidadania, que antes eram meio opostos, né? Divergentes. É uma responsabilidade muito importante, né? Muito grande. Boa noite, Zé Maria. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou a primeira mulher realmente secretária de Justiça e Cidadania e eu nem penso que são assuntos antagônicos. Pelo contrário, acho que tudo tem a ver com cidadania. Cidadania é garantia de direitos. E quando a gente fala de justiça, eu sempre deixo muito claro qual é o papel de uma Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, achando que a gente está falando de sistema prisional, de segurança pública, e na verdade a justiça é mais uma justiça social e garantia de direitos. Então, uma Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania ele tem alguns pilares que podem aproximar o Estado do cidadão, garantindo realmente esse direito. E a gente está falando realmente, ainda mais num período tão difícil, a cidadania, eu acho que ela tornou a palavra da vez, a palavra de ordem, que é resgatar realmente a cidadania para tantos brasileiros e pessoas que moram aqui no Distrito Federal, que com essa pandemia tiveram alguns direitos, assim, usurpados e se sentiram invisibilizados. Nós tivemos essa questão da mulher, né? Essa questão da mulher, durante a pandemia, ela foi muito preocupante, porque aumentou muito os casos de violência doméstica, especialmente dentro de casa, porque as pessoas ficavam ali com fica em casa, a gente teve um aumento aí desses casos. Como isso foi trabalhado? Houve alguma articulação ali com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares? A gente tem uma relação muito próxima, né, com o ministro Anderson, com o Ministério da Justiça e com os Direitos Humanos, sabendo, sim, que durante todo esse período de pandemia a gente teve um aumento nos casos de violação de direitos e a gente não está falando só de violação com a Lei Maria da Penha de mulheres, nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós estamos falando de idosos, de discriminação racial, nós estamos falando de todos os públicos. E sim, nós temos uma parceria, inclusive, nós estamos regionalizando agora o DISC 180 para o Distrito Federal, para que a gente consiga ter acesso a esses dados regionalizados. Eu sempre falo que política pública, ela não se faz aleatoriamente. A gente precisa de dados, de alcance, e é isso que eu tento buscar na minha gestão. Uma resposta para que a gente possa atuar de forma cirúrgica e assertiva no problema.
e com isso, com os dados que a gente tem através dessa parceria, a gente consegue sim. E com base, além desses dados de mulheres, por exemplo, que nós temos um trabalho muito grande aqui no Distrito Federal com as vítimas de violência, a gente sabe que dados do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública, apesar de dados do feminicídio terem caído aqui no Distrito Federal, nós tivemos um aumento das denúncias. E com isso, o nosso alerta para todas as casas aqui do Distrito Federal em relação à denúncia. E os canais de denúncia, a divulgação e o alcance, ele foi trabalhado, seja na parte de divulgação e através de canais de denúncia novos, como o 125, um número totalmente gratuito, que trata da violação de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Então, com certeza, é um assunto que todos nós, principalmente nós mulheres, sabemos desse caso, nós como espaço de fala, sabemos das violações que nós sofremos todos os dias. O feminicídio é o último deles, mas a gente sabe que todo feminicídio ele avança de uma violação de direito inicial, que é uma violação de direito, seja uma violência patrimonial, uma violência emocional, e a gente também trabalha para que isso não ocorra desde o início. Secretária, eu dizia que o engraçado dessa história aqui de ser de Brasília é que muita gente imagina que Brasília é uma ilha da fantasia, o coração do poder e que não tem problemas, e tem, né? Problemas graves, pessoas carentes de cidadania, inclusive, né? Nós estamos falando do Distrito Federal, onde a gente tem 3,4 milhões de habitantes, e nós temos 33... 6 milhões, né? Levando em consideração o entorno e tal. Sim. Né? Na verdade, então, quando a gente tem dentro do Distrito Federal 33 cidades, regiões administrativas, com certeza a gente tem muitos problemas. E a gente percebe que a 40 minutos do centro da cidade, do palácio, muitas violações e muitas situações de invisibilidade. E, na verdade, o que a gente trabalha enquanto executivo às vezes, em uma gestão, a gente não dá conta de sanar todos os problemas, mas com muita responsabilidade e compromisso, e isso eu faço saindo do meu gabinete e visitando todas as cidades. Todos os dias eu estou numa cidade para a gente ouvir, conhecer e saber como a gente pode tratar o problema. Mais uma vez eu falo, política pública não se faz do gabinete. Mas é diferente dos estados, os dados aqui, a violência e a carência de cidadania? Na verdade, a gente está sofrendo uma perda, uma ausência de cidadania no território nacional de uma forma geral. Na verdade, a gente tem uma violação a partir do momento que tem um período de pandemia. A gente tem muitas pessoas que estão na faixa da pobreza, que aumentou. A gente tem pessoas que sofrem violação de direitos. E o que a gente tem que verificar é que o Distrito Federal, ele, apesar de ser um espaço sui generis, ele tem uma peculiaridade na sua população, a gente também sofre com todos os tipos de violação de direitos, onde sim, a gente tem que abordar, como eu disse, desde criança e adolescente, idosos, jovens que praticam ato infracional, evasão escolar, enfim, é um problema nacional, regionalizado, onde a gente tem uma abordagem, assim como o Estado brasileiro todo, né? A gente tem uma abordagem de zerar, de sanar, desde a prevenção através de políticas públicas. Secretário, como é que está essa questão? Porque a gente ouve falar muito nessa região, o quadradinho, como a gente chama aqui, o Distrito Federal, tem o plano piloto, as cidades satélites mais próximas do plano piloto e há todo um entorno e também uma região administrativa que é considerado quase como uma baixada fluminense, uma segunda baixada fluminense. Muita gente diz que o tráfico toma conta dessa região, há setores aqui onde as pessoas têm medo realmente de andar. Como é que está isso? Como é que o governo aqui local e também o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, ele é daqui do DF, ele sabe desse problema. Como é que está sendo essa articulação para tentar resolver essa violência tão próxima do Palácio do Planalto e do centro do poder, que deveria ser assim um exemplo de boa convivência e de segurança para a população? Na verdade, eu acho que principalmente o exemplo vem do nosso trabalho, porque problemas a gente tem em todo o território nacional. E nós somos exemplo, tá, com certeza, muito próximo do governo federal, dos ministérios, de trabalhar de forma imediata, assim que a gente realmente vivencia aquele problema. E a Secretaria de Justiça e Cidadania também é responsável pela pauta de drogadição aqui no Distrito Federal, junto com o Ministério da Cidadania. A gente tem um acordo firmado, inclusive para as comunidades terapêuticas. A gente tem um repasse e algumas comunidades terapêuticas vinculadas ao Distrito Federal, à Secretaria de Justiça e Cidadania e a Sinapred, que está na no Ministério de Cidadania. Então, a gente tem realmente, inclusive, um projeto chamado Acolhe, onde a gente cuida dessas pessoas em drogadição junto com seus familiares.
Como é que funciona isso? Juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem esse trabalho em conjunto de fazer uma busca ativa dessas pessoas que querem se internar voluntariamente para que a gente consiga fazer o direcionamento para as comunidades terapêuticas. A gente sabe que isso é um problema nacional, na verdade, internacional, a questão do tráfico. Tanto que o tráfico de drogas é o maior crime, junto com o tráfico de armas, um dos maiores crimes do mundo. E então, tem orçamento para isso? Como é que está a questão financeira para cuidar desses problemas? Porque a gente sabe que tem o Fundo Constitucional, né, que tem aí recursos para saúde, educação e segurança. Mas há ali uma disputa das áreas, né, do DF, inclusive, por esses recursos. Como é que está essa parte aí relacionada a essa questão da drogadição dentro da Secretaria de Justiça? A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: a população é uma só e o governo é um só. O governador Ibanez Rocha, ele governa para todas as secretarias, e toda a articulação do fundo realmente seja a parte de obrigatoriedade para todas essas pastas específicas. Quando a gente fala de drogadição ou a gente fala de qualquer trabalho que envolva a Secretaria de Justiça e Cidadania, o que a gente tem que pensar é que nada está desvinculado de tudo isso que você falou. Quando a gente está falando de índice de criminalidade... Ou seja, é um trabalho coordenado. É um trabalho conjunto. E a gente tem, através desse acolhe, sim, nós fizemos uma nomeação agora de 170 assistentes sociais, por exemplo, para olhar e poder atender essa população através desse serviço. E aumentou muito a procura com a pandemia desse serviço? Nós sabemos, especificamente? Com certeza, nós sabemos que a questão da pandemia, ele alterou, a gente teve um problema muito grande, quando a gente fala desse retorno da normalidade, a gente sempre fala da nossa saúde mental. A gente fala de alguns transtornos, a gente saiu agora do Setembro Amarelo, a questão de prevenção ao suicídio, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento com crianças, com adolescentes, em um período tão difícil. Então, a gente trabalha isso, seja através de uma abordagem ativa com as pessoas que têm um problema com dependência química, fazendo esse acompanhamento, esse acolhimento dessas pessoas e com toda a abordagem na escola, porque eu sempre falo, o caminho é a educação, é abordar essas pessoas no ambiente escolar, seja com palestra, seja através de uma abordagem com os pais, no ambiente escolar. Isso sim a gente consegue fazer política pública com eficiência, na prevenção. Secretária, recentemente o Brasil passou por uma mudança muito grande, a mudança legal sobre enfrentamento aí ao tráfico e ao abuso, né, de drogas, legais e ilegais, essa nova legislação. A senhora já vê resultados? A senhora vê a possibilidade de mudança? Porque, na verdade, eu acho que não existe um projeto pronto e perfeito no mundo inteiro que possa evitar 100% ou reduzir muito o consumo, né? Na verdade, a gente está trabalhando de várias pastas integradas, né? Quando a gente está falando de uma assertividade, de uma abordagem da segurança pública... Antes era só policial, né? Exatamente. Então, só que o que a gente tem que pensar é num problema social. E isso daí repercute em várias pastas. Então, eu sempre falo, como é que a gente está trabalhando a pauta da mulher individualmente, só fazendo política pública para a mulher? Não. A gente faz política pública desde a criança, na evasão escolar, na hora do seu ambiente social, no seu ambiente da escola, com o pai. Como? Garantindo emprego, igualdade de oportunidade. Então, as pautas hoje não tem como pensar individualmente, senão você já está partindo do ponto de partida falho. Porque como é que você vai pensar numa política pública, numa abordagem tão ampla, através de um olhar? E aí sim, a gente até brinca falando, essa questão de ser a primeira mulher secretária de Estado de Justiça e Cidadania, que a mulher tem uma visão ampla. A sensibilidade maior, né? E isso, o Distrito Federal se preocupa muito ali, desde a identidade, nome de pai, na certidão de nascimento da criança, né? Trabalho muito próximo ali da escola. Toda parte, a gente faz isso muito nos nossos programas sociais. Eu sempre falo que a Secretaria de Justiça tem 3 pilares. Então, a gente tem um atendimento para o cidadão através de, na hora, Conselho Tutelar e PROCON. A gente tem uma igualdade de oportunidade com todo o público que se sente invisibilizado, mulheres, jovens do sistema socioeducativo, pessoas que estão cumprindo medidas, penas, através da Fundação do Trabalhador Preso, e quando a gente aproxima o Estado do cidadão através dos nossos projetos sociais. E essa questão que a gente trabalha muito em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal, é quando a gente garante realmente a dignidade da pessoa humana, é aquilo que eu falei do resgate da cidadania. Então, cidadania é uma palavra tão ampla, que é garantia de direitos. Então, quando a gente está falando de uma certidão de nascimento, a inclusão do pai, um registro de paternidade,
quando a gente está falando de uma oportunidade de ter... Como é que é o registro da paternidade aqui, secretária? A senhora pode... Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma investigação também, a gente tem um processo de investigação. As professoras e diretoras encaminham, não é isso? Encaminham, e a gente tem Você toda tem uma um filho rede... que não tem o nome de pai. Isso, e a gente tem, na verdade, olha o que acontece, Maria, a gente tem uma rede articulada muito forte aqui no Distrito Federal. A gente também não está falando só do ambiente escolar, nós estamos falando de uma rede de atores que tratam de criança e adolescente como prioridade absoluta do Estado, assim como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente está falando do ambiente escolar, nós estamos falando de conselhos tutelares. Olha a importância dos conselhos tutelares. Sim. Às vezes a gente pensa que o conselho tutelar é apenas, nossa, vai entrar com uma medida de afastamento do lar, às vezes a mãe que trabalha, às vezes a gente tem uma preocupação. O Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares aqui no Distrito Federal e todo o Brasil, eles trabalham como uma porta de entrada de todos os problemas que realmente a comunidade tem. Uma mãe que está tendo um filho, uma filha que responde, procura um conselho tutelar. Às vezes, pedir de um horário no médico, ele procura um conselho tutelar. Então, essa abordagem com a parte do executivo, com todas as pessoas que voltam, que envolvem realmente crianças e adolescentes, são importantes para que a gente possa realmente acolher e cuidar dessas crianças. Perfeito, acolher muito bem e cuidar. Nós estamos aqui no Frente a Frente com a secretária de Justiça e Cidadania daqui do Distrito Federal, de Brasília. Brasília é a nossa capital e está inserida exatamente no Distrito Federal. Marcela Passamani hoje conversa comigo e com a Denise aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.